Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido Su e a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada e que as suas mulheres, seus filhos e suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1 a 6. Olá, amados, bom dia, graça e paz a todos. Hoje, nosso segundo dia da série Aprendendo com o Rei Davi. Que maravilha! Espero que você esteja aprendendo muita coisa, que o Senhor esteja ministrando a sua vida, o seu coração. E hoje, nós lemos aqui em 1 Samuel, no capítulo 30, algo trágico que aconteceu na vida do rei Davi. Nós não estamos seguindo uma ordem cronológica, dos fatos na vida dele. Nós estamos pegando lições que nós podemos aprender com Davi. Antes dele ser rei, ele sendo rei. Creio que Deus vai falar no nosso coração muita coisa no dia de hoje. E é interessante que Davi, por causa de Saul, que Saul ficou com inveja dele, porque ele sabia que Davi seria o sucessor dele, poderia tomar o lugar dele. Então, Saul, com inveja, Davi teve que fugir. E Davi, ele teve uma época que ele se aliou aos filisteus, que eram os inimigos do povo de Israel. Por quê? Porque ele sabia que se ele se aliasse aos filisteus, Saul não viria, para atrás dele, ali na terra do inimigo. E Davi ficou morando um tempo em uma caverna, e teve um tempo que ele morou na cidade de Ziclag. Eles moravam em Ziclag. Ele e uns homens que se chegaram a ele. Fala que se chegaram a ele pessoas endividadas, amarguradas, angustiadas, pessoas que estavam assim passando por momentos. Homens excluídos da sociedade daquela época se chegaram a Davi e se aliaram com ele. E eles ficaram morando um tempo nessa cidade de Ziclag. Só que um dia eles foram ajudar os filisteus na batalha, e quando eles estavam voltando, de longe eles já viram a fumaça subindo, que tinham vindo os amalequitas e tinham colocado fogo na cidade, queimaram a cidade todinha. De primeira vista eles acharam, pronto, queimou, as mulheres, as crianças, animais, todos os nossos bens. Mas não, eles só pegaram as pessoas e os bens, que eram os animais, e levaram embora. Os bens, tipo ouro, prata que tivesse na cidade também. E aqueles homens, junto com Davi, a Bíblia fala que eles ficaram tão angustiados com aquela situação que eles choraram até não ter mais forças. Queridos, para homem chorar até não ter mais força, realmente foi uma situação muito triste, Mulher é muito mais fácil, a gente chora mesmo, chora muitas vezes até sem motivo, Os homens aparentemente são mais durões na queda, Mas assim, quem nunca chorou até perder as forças? Eu já, muitas vezes chorei até
E agora, sabe, quando parece que os olhos já começam, já não tem mais lágrimas para chorar, você só geme de tanta dor, de tanto sofrimento. Passei muitas vezes situações como essa e creio que você também. Só que aqui não está falando tão somente sobre a dor que eles sentiram. Está falando sobre dois tipos de pessoas aqui. Davi também chorou até não ter mais forças. Aqueles homens choraram até não ter mais forças. Só que a diferença foi que, no finalzinho fala que Davi, ele se reanimou no Senhor. Primeiro que aqueles homens, depois que eles pararam de chorar, veio aquela angústia no coração deles, aquela amargura, que eles queriam apedrejar Davi, porque Davi era o líder deles. E eles começaram a colocar a culpa, sabe? Quando algo de errado na nossa vida acontece, a gente tem que culpar alguém. E eles queriam culpar Davi, apedrejá-lo, né? Vamos descontar nossa raiva, nossa amargura em Davi. Só que Davi, diante de tudo aquilo, sabe o que ele fez? Ele se reanimou no Senhor. Ah, queridos, no meio de toda a perseguição de Saul que Davi sofria, ele se apegou de uma tal maneira com Deus. Queridos, no meio da luta, no meio da prova, no meio da dor, a quem você está se apegando? A quem você está se apegando? Se apegue em Deus. É Deus que vai te reanimar, é Deus que vai te reerguer, é Deus que vai te restabelecer, é Deus que vai restaurar o que foi perdido. Tão somente Deus. Não adiantava ficar só amargurado, ficar chorando o resto da vida. Eles precisavam se reanimar e foi isso que Davi fez. Davi se reanimou no Senhor. Ele poderia também ficar amargurado e virar uma guerra entre eles, sabe? Às vezes a gente, dentro da nossa casa, a gente fica amargurado, triste, abatido com alguma coisa e quer descontar, né, nos esposos, os esposos nas esposas, os pais, os filhos querem descontar nos pais, os pais descontar nos filhos. Mas, queridos, vamos nos reanimar no Senhor. No Senhor. Ficar amargurado, ficar abatido o resto da vida, ficar chorando até não ter mais força, não vai mudar a situação, pelo contrário, isso vai arrastar você para um buraco que às vezes é só Deus para te tirar de lá. Então se reanime no Senhor. Eu não sei a situação que você está passando, talvez fale, irmão, você não sabe, a luta é tão grande, a dor é tão grande. Mas quem que pode nos reanimar, amados? Se não for o Senhor, nos dá um novo ânimo, nos dá nova força para continuar andando, se não for o Senhor. E nessa manhã nós queremos orar, declarando uma palavra de restauração. Talvez você está abatido, talvez foi algo que aconteceu em relação à igreja, em relação ao seu casamento, em relação a você e seus filhos. Talvez, filhos, foi em relação a alguma coisa que aconteceu a você e sua família. Talvez você está passando pelo luto, pela dor, por uma doença. Talvez você está passando por um momento de perda financeira, de necessidade, que você abre o armário e não tem aquilo que você gostaria, ou às vezes não tem nem o básico. Talvez está faltando emprego, mas se reanime no Senhor. Do Senhor vem o seu socorro. A palavra no Salmo 121 fala: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E Davi sabia muito bem disso, que não adiantava ele ficar amargurado, ficar abatido, ele precisava de novas forças, e ele encontrou novas forças em Deus para reagir. Sabe o que nós precisamos no meio de toda a luta, de toda a dor? Chorar muito, sim, chorar muito. Diante do luto, chorar muito. Diante das perdas, chorar muito. Mas chorar diante de Deus. E ainda não ficar só chorando, porque só chorar não vai resolver a situação. Mas nós precisamos pedir ao Senhor que nos reanime, que nos erga e ter atitude de ir atrás. Ter a atitude de se levantar e falar: eu não vou ficar nessa situação.
Davi se levantou, se reanimou no Senhor e ele foi atrás, queridos. Ele foi atrás. Deus preparou meios, preparou condições e ele foi atrás e trouxe tudo de volta o que tinha sido perdido. Mas se ele tivesse ficado chorando o resto da vida dele, nem o trono ele tinha tomado. Ele não tinha se levantado, tinha ficado depressivo para o resto da vida. Mas não era esse o plano de Deus para a vida dele. Ziclag, aquela situação que ele passou ali, para o reinado. E às vezes as situações que nós passamos difíceis, tristes, nós não entendemos que é Deus nos preparando para algo muito melhor e muito maior. E nós vamos orar nesta hora. Pai amado, nós te louvamos por esta palavra. Tua palavra é fiel e digna de toda aceitação. Ah, Pai querido, levanta os abatidos nesta manhã. Dá novas forças aos que estão cansados. Enxuga as lágrimas. Senhor, pessoas que estão, Senhor, paradas numa situação, talvez, Senhor, situações tão difíceis, sim, Pai. Mas para o Senhor nada é impossível. Deus, talvez sejam situações que nunca mais voltarão a ser as mesmas, mas, Pai, que o Senhor esteja ministrando os corações, reerguendo o que está caído, o que está prostrado, para que Ele levante e a vida siga em frente. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, toma pelas mãos teu filho, tua filha nesta manhã. Senhor, Pai, reanima este coração tão abatido, tão triste, Senhor. Pai, em nome de Jesus, segura cada um diante de Ti. Que essa mulher venha se levantar. Pai, que esse homem venha se levantar, que esse filho, que esse vô, que essa avó. Senhor, segura nas mãos. Pai, em nome de Jesus, e traz uma nova visão, uma visão de conquista, de restauração, uma visão de novos começos, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos que toda arma forjada contra essa pessoa não prosperará. Nós declaramos que o Senhor é o pastor e nada terá falta, Senhor. Nesta casa haja provisão, haja portas abertas, haja cura, haja milagres, haja novos começos para esta família. Em nome de Jesus, nós abençoamos esta empresa, abençoamos estas crianças que vão para a escola, adolescentes, pessoas que vão para a faculdade. Abençoamos, Deus, que o Senhor vá diante dos teus filhos, quebrando portas de bronze, desfazendo ferrolhos de ferro. Obrigado, Senhor, por restituição nesta manhã. Obrigado, Senhor, por vidas que oram. Nós abençoamos, Pai, cada um dos inscritos deste canal. Abençoamos aqueles que nos ouvem através do WhatsApp, que nos ouvem, Pai, em todas as partes deste mundo. Onde nossa voz chegar, Senhor, que haja milagres, sinais, prodígios e maravilhas dentro de hospitais, em casa, em empresas, o toque da mão do Senhor, fazendo algo novo, algo muito lindo e algo muito melhor. Em nome de só aquilo que o Senhor, tão somente o Senhor pode fazer. Nós oramos e agradecemos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, fiquem na paz. Um grande abraço a todos. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixe aí seu like, o seu comentário. E amanhã nós estaremos aqui para o nosso terceiro dia da série Aprendendo com o Rei Davi. Obrigada por sua presença. Que Deus abençoe você, sua casa, toda a sua família. Onde você colocar suas mãos, prospere. Grande abraço.